Você também foi uma criança que tinha muito medo quando o adulto falava que era muito difícil ter amizades na vida adulta? Porque eu ficava apavorada. E aí eu virei adulta. Então, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Jéssica, aqui eu falo sobre sexualidade, autoconhecimento, cultura, enfim. E hoje é um papo muito legal, tenho certeza que você vai gostar muito. Hoje eu queria falar um pouco sobre amizade, que é uma coisa que eu venho pensando muito, assim, nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos, assim. Porque a amizade, ela sempre foi algo muito incentivada quando a gente é criança. E aí depois parece que isso some, sabe? E eu não sei se só eu tenho essa impressão, mas é assim que eu me sinto, pelo menos. Quando eu era mais nova, a amizade era quase como uma habilidade, assim, né? Eu me mudei muitas vezes, então eu tive que mudar de escola também muitas vezes. E, consequentemente, ter que fazer novos amigos várias vezes. E aí, eu lembro que as pessoas falavam isso, né? Tipo, ai, nossa, Jéssica, ela é muito sociável, ela é muito fácil de fazer amizade. E eu achava o maior Kant do mundo. Eu achava isso, literalmente, a maior habilidade que alguém poderia ter. Porque. E aí, quando eu via que outras pessoas tinham também, tipo, elas são fáceis de fazer amizades, assim, eu achava o máximo. Real, eu achava que era a maior habilidade que alguém poderia ter nessa vida. E a amizade, ela sempre foi uma coisa muito essencial pra mim. Acho que por conta desse background, né, de eu sempre me mudar várias vezes e tal, e ter que realmente me esforçar pra fazer várias amizades várias vezes e não ficar sozinha ali no recreio da escola. Claro que, assim, pra criança também não tem muito com o que se preocupar, né? Acho que as maiores questões que você tem de primeiro momento são com relações interpessoais, né? Então, são com a sua família, ou com relacionamentos que você tem na escola, em curso, vizinhança, enfim. E aí eu lembro que quando eu assistia, tipo, sei lá, Chiquititas. Chiquititas não, Carrossel, eu lia a Turma da Mônica, eu ficava com tanta inveja das pessoas ali, dos personagens, que eles, eu vou na casa de fulaninho, vou ver a Magali. E aí ela só saía, andava e chegava lá, e aí ela ficava ali de comadre, de tititi. Eu achava isso o auge, assim, era meu sonho, um sonho falido, já que cresci em São Paulo, uma cidade muito grande. Eu sempre tive muito essa visão de, nossa, vamos ser grandes amigas e ficar indo na casa uma da outra, tal. E aí, quando meus pais falavam assim, não, Jéssica, você não pode ficar indo na casa de fulaninho, na hora que você quiser andar sozinha, não dá. E aí eu falava, não, quando eu crescer, isso irá mudar. Que aí eu vou fazer esse babado acontecer. Aí eu cresci, adivinha? Não mudou. Porque aí, quando a gente cresce, parece que vira meio que o fluxo natural das coisas, que as suas amizades simplesmente diminuam, assim. E às vezes nem somente em quantidade, mas realmente de presença ali, né? De você encontrar com as pessoas, porque você tá fazendo muita coisa, acho que principalmente na juventude, assim. Você faz muita coisa, você tem um período que você tá fazendo na escola, cursinho, aí dependendo do trabalho, aí depois do trabalho tem faculdade, mais curso, e faz um monte de coisa, dependendo se você mora sozinha. Você tá nesse babado. Então, realmente é uma coisa mais complicada. E é isso. Acho que também é natural que não tenha o mesmo número de amizades ou de encontros quando você era criança, porque quando você era criança não tinha nada pra fazer. Não é mesmo? Mas agora a gente tem muito essa cultura de, sei lá, amizade de baixa manutenção. Não, porque essa minha amiga aqui, eu sei que eu posso contar com ela, mesmo a gente conversando de 2 em 2 meses, a gente não se encontrando nunca e mandando mensagem de uma pra outra trimestralmente, tipo, girl, hã? É porque eu tenho certeza que eu posso contar com ela. Como você tem certeza? Tipo, como que a gente continua fazendo essa manutenção emocional, manutenção de afeto, sem relacionamento, sem presença? E não só presença física, mas sem estar ali presente na vida daquela pessoa, sabe? Eu acho isso muito complicado. Nossa, eu não sei se pra você também é a mesma coisa, mas eu já tive amizades que a pessoa ela tinha essa ideia de amizade de baixa manutenção. E aí eu ficava muito em falta, assim, sabe? E nem. Nossa, porque Jéssica precisa muito. Porque tem outras
pessoas na minha rede, assim. Mas sei lá, eu tô querendo sair com essa pessoa, querendo conversar, ver um filme, fazer um negocinho, qualquer coisa, rapidinho ali. E a justificativa é sempre a mesma, de porque eu tô cansada, que eu não tenho tempo, tal. E aí, quando a rotina, ela começa a dar uma estabilizada, de só casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, meio que continua nessa de amizade de baixa manutenção. E eu sei, assim, é cansativo você fazer coisas além do trabalho. Porque, às vezes, o trabalho te demanda muito. Você fica emocionalmente, fisicamente muito cansado. E, sei lá, pegando transporte 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. É muito cansativo. E é cansativo também se relacionar com outras pessoas. Mas a gente é um ser sociável, assim. A gente é um ser que existe pra viver em comunidade. Tipo, não existe isso de ficar sozinho, de não se encontrar, de não ter esse tete-a-tete de afeto, assim, saca? E é muito doido pensar que a gente normaliza que as únicas relações que a gente consiga ter são as relações obrigatórias, que são relações do trabalho, ou, sei lá, faculdade, ou algum curso que você faça, assim, sabe? Mas só. E aí, pras outras que a gente, às vezes, queira, a gente não consegue ter essa proximidade, assim. Às vezes, no máximo, sei lá, um relacionamento amoroso, alguém que você mora junto, mas acabou. Não tem mais. A sua rede ali meio que tá limitada, sabe? Porque você não tem tempo e não tem cabeça emocional pra lidar com outras coisas, além do que você já tá lidando todo dia, que é o trabalho, que é a rotina, assim, que é muito cansativa. E eu acho que antes, assim, da Revolução Industrial, a gente era... Isso era muito mais tranquilo, assim. Isso é um pouco voz da minha cabeça, talvez. Mas acho que não. Eu acredito que antes disso, da gente não ter que ter um trabalho ali que suga a nossa alma. Porque o trabalho, atualmente, no capitalismo tardio, ele suga a alma. Ele é desumano, assim. A rotina, o ritmo com que a gente vive, sabe? Numa escala 6x1, por exemplo, tipo, não tem como você ficar emocionalmente saudável com isso, assim, sabe? E aí eu acho que antigamente, a gente tinha muito mais tempo ósseo e, consequentemente, muito mais tempo e disposição para encontrar com pessoas e para fortalecer laços e fortalecer redes de afeto, assim, sabe? E aí, atualmente, acho que ainda mais quem trabalha online, assim, teve uma época que eu trabalhei online depois de terminar a faculdade e eu só fazia o trabalho, assim, então eu não saía de casa e aí ficava só WhatsApp, ligação. E a gente sabe no que isso dá, porque teve pandemia há um tempo atrás e todo mundo ficou maluco, porque a gente precisa desse contato humano, assim, sabe? Aí eu digo isso até por mim, porque na época eu ficava. Não era somente preguiça, eu ficava realmente cansada. Eu falava, pô, trabalhei o dia inteiro, eu quero ficar na minha cama, eu quero ficar cansada, sabe, de boa, vendo Netflix, assim, tranquilo. Mas aí eu não via ninguém. Aí no final eu fiquei doida. Eu lembro que na época minha terapeuta ela até falou, tipo, Jéssica, você tem que se forçar mesmo, assim. Um ou outro, ou você fica na sua casa porque tá cansada, tal, só você e seu gato, e posteriormente vai ficar lelê da cabeça, ou você se força um pouquinho mais e fica fisicamente mais cansada, mas com o coração e a alma preenchida. Eu fiquei, é verdade. E de fato, eu fiquei um pouco mais cansada em alguns momentos, sabe? Mas eu coloquei um objetivo de sair pelo menos uma vez na semana. Eu ia sair de casa, eu ia, assim, fazer coisas, sabe? Pelo menos pra mim, que trabalho online, eu tenho uma marca, tal. Então, quando eu não via ninguém, parecia que os problemas que existiam, eles eram muito maiores, sabe? E aí, quando eu saía de casa, quando eu via gente, quando eu conversava com outras pessoas, eu via, nossa, tem um mundo aqui fora, além do meu quarto, do meu escritório. Uau, quem diria, não é mesmo? Aí é claro que eu digo por mim e pelas pessoas que estão à minha volta, mas eu acho que é muito fácil a gente acabar só aceitando um pouco essa realidade que nos é posta, assim, que no caso é a do capitalismo tardio, que é de você só ficar trabalho, casa e viver em função do trabalho, onde toda a sua energia é sugada por isso. E claro que é horrível que a gente tenha que se esforçar, sabe, pra ter o mínimo de relação, assim, mas se não acontecer isso, vai acontecer o quê? Você não vai se forçar e você vai só
não se relacionar, só ter amizade de baixíssima manutenção, que eu não chamaria muito de amizade, porque se você mal fala com a pessoa, você mal sabe da vida da pessoa, sabe, tipo, você tem um afeto por ela, mas somente isso, de longe, assim, não sei. E parece que a gente só aceita, assim, sabe? Aceita que vai viver pro trabalho, aceita que tem que se afastar de todo mundo mesmo, e essa é a vida, sendo que não, não é. Não deveria ser e não e pode não ser de fato. É claro que tá todo mundo muito cansado, todo mundo exausto, todo mundo tá sem saco pra se relacionar, mas a gente precisa disso e no longo prazo faz muito mal, fica todo mundo tantando a cabeça. E um dia desses eu vi um cara que ele fez toda uma organização pra que ele não caísse nessa armadilha. E eu achei assim, bafo. Porque ele também não tinha muito tempo. E eu, se eu não me engano, ele morava longe fisicamente, né, das pessoas, assim. Ele morava, sei lá, em outro estado. Aí ele pegou um sistema de pós-venda de loja, assim, e fez nas relações dele. Então, por exemplo, num sistema de loja, tem lá, a pessoa, ela recebeu o pedido hoje. Então, daqui 5 dias, mandar um formulário para feedback, no aniversário, mandar mensagem, daqui tantos dias, mandar um cupom de desconto, sabe? Tem todo o negócio, é um sistema. E ele fez exatamente a mesma coisa para amizades e relacionamentos familiares, assim. E eu achei incrível. Aí ele conversava com alguém, assim, e falava, legal, essa pessoa, ela vai ter formatura no dia 20 de abril. Então, no dia 18, ligar para uma floricultura, mandar uma flor lá para ela no dia 20 de abril. Liguei aqui pro meu irmão falou que tá meio doentinho e tal. Então, daqui, sei lá, 2 dias, mandar mensagem pra ele, perguntando como é que ele está. Não tá bem ainda? Mandar uma sopa no iFood, sabe? Então, ele tinha tudo assim, aí tudo na agenda, colocando quando ele tinha que ligar pras pessoas, mandar mensagem, o porquê. Porque aí ele entrava em contato com essas pessoas e sabia de coisas importantes que estavam acontecendo na vida delas. Só que aí ele se planejava de acordo com isso, assim. Então se a pessoa, ela, né, vai casar, não voltar no casamento dela, vou mandar tal dia uma carta, no outro dia vou mandar um presente, no outro dia lembrar de ligar, sabe? Ele colocava lembretes pra ele mesmo ficar atento e ter mais proximidade, assim, com essas pessoas. E aí, há um tempo eu comecei a viajar bastante também, então eu acabei ficando mais distante fisicamente das pessoas também. E eu falei, véi, quer saber? Eu vou fazer isso. E eu confesso que antes eu até achava que seria uma coisa meio, tipo, putz, será? Parece meio rígido demais, assim, sabe? Meio forçado. Porque como eu vou estar, né, colocando, sei lá, numa planilha, é forçado e não é emocional. Mas não, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Então eu esqueço de coisas importantes minhas, então, né, quanto mais de outras pessoas. E colocar isso numa agenda e tal foi muito importante, porque eu sinto que eu consigo agora ficar um pouco mais próxima dessas pessoas, assim, que antes eu não conseguia. Ou até que antes, até quando eu encontrava elas fisicamente, eu não ficava tão mais próxima assim, porque eu não ficava tão atenta a esses detalhes. E agora que eu preciso estar atenta, eu consigo pescar mais fácil, sabe? Eu lembro que eu até falei sobre isso com algumas pessoas, assim, próxima de mim, e algumas começou a fazer isso, e aí quando eu via que tinha minhas coisinhas, assim, na agenda dela, eu ficava muito, assim, com o coração preenchido mesmo, sabe? Eu ficava, nossa, a pessoa é tão atarefada que ela precisa colocar coisas tão pequenininhas na agenda dela, e mesmo assim ela arranjou um espaço pra colocar ali coisinhas minhas. Eu, pelo menos, ficava, assim, com o coração preenchido. E aí, no meu caso, essa falta de tempo, essa falta de presença física, ela virou, né, um planejamento, uma agenda e tal. No caso de outras pessoas, pode ser algo mais presencial, por exemplo, que você fica fisicamente um pouco mais cansado, mas emocionalmente o coração fica mais tranquilo, fica mais em paz. Principalmente a longo prazo. Porque às vezes a gente só vê esse cansaço naquele dia, sabe? Tipo, putz, sexta-feira vou ter que ir lá longe, pegar trem, não sei o quê. E aí você sabe que vai ficar cansado, que vai dormir tarde, que vai cansar naquele dia, mas daqui 2 meses você se lembra, tipo, que semanalmente você encontrou uma pessoa, depois uma outra amizade, depois
um outro familiar, e isso acaba preenchendo a alma, porque somos seres sociáveis. E eu acho que é isso, se a gente não faz esse esforço consciente de sair um pouco dessas amarras, fica muito difícil a gente não se tornar máquina. E a gente não é máquina, a gente não foi feito pra ficar trabalho, casa, sabe? Eu, pelo menos, não quero isso pra mim e pras pessoas que estão à minha volta. Eu quero viver, eu quero ser gente. E eu acredito que a gente tem que estar bem consciente também do que a nossa rotina, do que o nosso trabalho tá custando em relação ao emocional, ao físico e aos nossos afetos, assim, sabe? E não sei, acho que é bom você mesmo se perguntar. Eu sempre me faço essa pergunta assim de, nossa, se eu pudesse agora, essa semana, com quem eu entraria em contato, assim, com quem eu falaria, com quem faz tempo que eu não vejo, assim, e eu quero ver mais. E aí mandar mensagem pra ela, colocar na sua agenda. Ficar um pouco mais cansado, sim, fisicamente, mas com o coração preenchido, talvez. Enfim, eu espero muito que você tenha gostado do papo de hoje. Comenta aqui o que você acha sobre isso, eu quero muito saber. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima semana. Tchau!